Olá, olá, turminha aí do terceiro ano, estamos nós aqui para mais uma videoaula. Ciências, nós vamos falar hoje sobre as características dos animais. Abra aí o seu livro na página 36, 37, a seguir. Observe essas imagens. Você conhece todos os animais representados nela? Você conhece as suas características em comum? Suas características diferentes que os diferenciam entre si? Vamos um pouquinho mais à frente. Vamos falar então dos animais vertebrados. O reino animal é formado por seres vivos classificados em dois grandes grupos, dependendo ou não da presença de uma estrutura denominada coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por vários ossos que se chamam vértebras, que se encaixam uma a outra, formando uma estrutura que sustenta o corpo do animal e também protege parte muito importante do sistema nervoso. Os animais vertebrados têm coluna vertebral, já os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. O grupo dos vertebrados inclui peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Vamos observar essa imagem. A posição da coluna vertebral de cada um desses animais. São diferentes, mas todas têm a mesma função: sustentar o corpo do animal e proteger parte do seu sistema nervoso. Vamos mais à frente, página 38. Vamos falar sobre os peixes. Quais as características dos peixes? Quais são as diferenças dos peixes para os outros animais? Os peixes são animais aquáticos com grande diversidade. Isso significa que existem diferentes espécies com tamanhos, cores e formatos variados. O maior peixe conhecido é o tubarão-baleia, que pode chegar a 20 metros de comprimento. Esse peixe pode ser encontrado no litoral de águas quentes, inclusive aqui na costa brasileira. O que diferencia os peixes dos outros animais vertebrados é que eles possuem o corpo coberto por escamas e se locomovem por meio de nadadeiras e respiram através de brânquias, que são estruturas responsáveis por retirar o oxigênio da água. Vamos falar agora dos anfíbios. Os anfíbios mais conhecidos são os sapos, as rãs e as pererecas. Esses animais recebem essa denominação porque vivem uma fase da vida em ambiente aquático e outra fase em ambiente terrestre. Os anfíbios adultos depositam seus ovos na água, de onde saem as larvas chamadas girinos, que têm cauda e respiram por brânquias. Depois de algum tempo, os girinos sofrem metamorfose e se tornam animais terrestres, com patas, narinas, para respirar pelos pulmões. Aí nós temos algumas imagens, temos alguns exemplos. Já os répteis são animais vertebrados que rastejam com o corpo bem próximo ao chão para se locomoverem. Existem muitos répteis vivendo em zoológico e aquários no Brasil, principalmente as espécies ameaçadas de extinção, como alguns jacarés, cobras e tartarugas. Aí nós temos a imagem de uma serpente, de um jacaré, de uma tartaruga, de um jabuti e de um cágado. E as aves? Todas as aves têm em comum o corpo revestido por penas, né? E para que servem as penas? Ajuda a manter a temperatura do corpo e além de auxiliá-las no voo. Nem todas as aves voam, embora todas tenham asas, né? Existe uma ave bem interessante na Nova Zelândia chamada kiwi, que tem asas muito curtas, né? Reduzidas, e ela não voa, fica escondidas entre as penas. E os mamíferos? Os animais que fazem parte desse grupo são muito diversificados entre si. Também ocupam diferentes tipos de habitats. Todos esses animais têm em comum a presença de pelos no corpo, ao menos em uma fase da sua vida. Além disso, as fêmeas produzem o leite para alimentar os filhotes no início das suas vidas. Esse leite é produzido pelas glândulas mamárias. Então, nós vimos as características de alguns animais vertebrados.
Vamos fazer alguns exercícios para fixar esses conhecimentos. Vá lá na página 43. Vamos fazer algumas atividades. Os animais são reunidos em dois grandes grupos, dependendo da presença ou ausência da coluna vertebral. A esse respeito, responda as questões propostas. Letra A. Como se chamam os animais que têm coluna vertebral? Dê 2 exemplos. Então, você vai colocar o nome do animal que possui, como ele é chamado, e dê 2 exemplos de animais. Letra B. Como se chamam os animais que não têm coluna vertebral? Então, quem não possui coluna vertebral é chamado de... Agora, na letra C, você vai marcar um X nas funções da coluna vertebral. Qual que é a função da coluna vertebral? É proteger parte do sistema nervoso? Responsável pela reprodução do animal? Responsável pela alimentação do animal? Sustenta o corpo do animal. Então, marca um X. São 2 respostas corretas aí. Letra D. Pinte na imagem onde está a coluna vertebral de um ser humano. Letra E. Como se chamam os ossos que formam a coluna vertebral? Aqueles pequenos ossos que eu falei anteriormente. Como se chamam? Página 44. Ligue os pontos a imagens ao animal que está sendo representada nela. Questão de número 3. O animal representado na imagem da atividade anterior é vertebrado ou invertebrado? Questão de número 4. Existe algum tipo de peixe com formato diferente do representado na atividade 2? Se sim, represente-o por meio de um desenho, indicando onde ficam as nadadeiras e mostre aos colegas. Então, você pode voltar lá nas páginas anteriores e ver lá o formato de diferentes tipos de peixes. Questão de número 5. Associe corretamente as informações sobre as características dos principais representantes do grupo dos anfíbios. Letra A para sapo, letra B para rã, letra C para perereca. 45. Escreva o nome do animal de acordo com a cobertura da pele. Você pode observar aí o tipo de pele de cada um pela imagem. E aí você vai fazer a distinção. Quem é quem aí? Se é ave, se é anfíbio, se é réptil, se é mamífero. Questão de número 7. Leia as informações sobre as aves do quadro e marque X para indicar se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Todas as aves voam? Verdadeiro ou falso? Os pinguins são aves que nadam? Todas as aves têm penas? Mesmo tendo asas, algumas aves não voam? As penas ajudam no voo e a manter a temperatura do corpo das aves? Se for falso, marca um X no falso. Se for verdadeiro, marca um X no verdadeiro. Questão de número 8. Quais são as características comuns a todos os mamíferos? Estamos quase terminando nossas atividades. Página 46. Agora, você vai esforçar um pouquinho mais. Você vai escolher um animal vertebrado, vai fazer uma pesquisa sobre ele. Então, você vai preencher essa ficha que está aí, com todas as informações solicitadas. Um beijo, qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Até a próxima aula.